não é? Para podermos fazer a análise de qualquer outra coisa. Eu ontem estava numa outra televisão, recebi denúncias a partir de Tete e de outros sítios que até me pediram, por favor, vai dizer isto na televisão. Nós tomamos conhecimento que nesta manifestação de hoje, a própria PRM iria infiltrar lá agentes, não é? Junto das populações que estariam ali, não é, a manifestar com os manifestantes e depois apareceriam. Quando nós denunciamos, recuaram exatamente com isso. Nós teríamos assistido um cenário bastante diferente hoje, não é? Um cenário bastante diferente hoje, porque estariam lá com armas a disparar contra a polícia e a polícia, a partir daí. É por essa razão recorreram no gás lacrimogéneo. Mas para que tudo isso aí? Para que tudo isso aí? Por que nós temos que dirigir o Estado desta natureza? Será que este... Parou. Família, o YouTube me informa que em cada 100 pessoas que assistem os meus vídeos, apenas 3 pessoas se inscrevem no canal. Se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, dê um like, de modo que fique a par de todas as novidades da semana. Presente que o senhorinho quer sair com ela ao longo exatamente desta governação. Será que este presente, que ao longo desses 10 anos, esta governação quer sair com um legado bastante negativo aos moçambicanos? Então, de uma forma geral, quando nós falamos das manifestações, isto não deve servir como, por exemplo, uma coisa exatamente do outro mundo, porque nós temos o direito, mesmo nas empresas, é preciso a gente recuar para 1927, a greve dos funcionários dos caminhos de ferro aqui estavam a reclamar uma determinada coisa. A nossa ida à luta armada de libertação nacional em 1964, com início a partir de 1960, com a vinda de Mondlane, era uma manifestação contra um governo e nós ganhamos com isso. São exatamente essas coisas que nós precisamos de trazer. É por essa razão. O povo moçambicano, segundo a Graça Machel, disse que nós temos que abandonar o medo. O medo deve ser tirado aos moçambicanos, porque quando as pessoas têm medo de reivindicar os seus direitos, nós exatamente encontramos. E a outra coisa que eu devo dizer é o seguinte: o Estado ou o governo moçambicano tem que parar de manipular a polícia. Nós não queremos que os nossos irmãos, os nossos concidadãos que estão aí na rua, sejam vítimas de indivíduos que estão ali a comer bifes agora, que estão ali a comer camarão agora, que estão ali a comer em grandes mações, mas nós temos aquele indivíduo que tem farda, não é? E esse indivíduo vai ser visto. Eu não estou contra a polícia. Eu não estou contra a polícia, não sou inimigo da polícia. Sabemos perfeitamente que quando alguém está fardado, é que alguém deu ordem. Vocês vão exatamente fazer isso. Não há necessidade, respondendo à questão que me coloca, de uso da força. Não há necessidade, porque a polícia, durante as manifestações, o que deve fazer, reagindo exatamente às questões de vandalização. A vandalização é fruto da impaciência da outra parte. Quando eles começam a lançar gás lacrimogéneo, o que é que nós esperávamos cá deste lado? Sabe o que aconteceu hoje na Polana Caniço? Aquele helicóptero ali que estava a girar, a atirar gás lacrimogéneo, não nos manifestantes, nas residências. Mas então, Massão, por que as manifestações em Moçambique, por mais que são ditas pacíficas, pressupõem estragos? As manifestações em Moçambique pressupõem estragos por uma razão bastante simples. Quando nós somos intolerantes às manifestações, só basta ouvir o nome manifestação e todo mundo começa de facto a tremer, porque nós sabemos, vamos deixar as pessoas manifestarem. O Venâncio Mondlane disse uma coisa muito interessante hoje. O que nós queríamos era exibir cartazes, mostrando a nossa indignação pelo assassinato do Elvino e do Guambe. Por que é que esta polícia que disse na Beira que nós tínhamos o objetivo de proteger o Venâncio Mondlane, atenção, não fez o mesmo? Por que é que o Comando Geral não dá orientações? Não dá orientações porque nós não estamos num estado de guerra. Ok. Nós não estamos num estado de guerra. Nós estamos num direito constitucional. Irmão, houve roubo de votos em Moçambique. O povo moçambicano foi votar. Foi negado o seu direito cívico. Acha que nós vamos aplaudir, dizer obrigado pela fraude? Mas a última questão, é a favor ou não
do vandalismo ou dos estragos? Eu não estou a favor Ok. do vandalismo. Em Tudo nenhum dia, Ok. em nenhum momento eu aprovo que haja vandalismo. Mas o vandalismo, sabe quem é o promotor? Ok. Busca as vossas imagens, tragam aqui, para os moçambicanos poderem ver. Ok. Sabe o que é lançar gás lacrimogêneo? Se calhar as pessoas só olham de qualquer maneira. Gás lacrimogêneo é venenoso, Ok. é nocivo e mata. Se calhar o Anabanza agora vai nos explicar quando é que é lançado ou são lançados os gases lacrimogéneos. Mas antes, o número 2 do artigo 56 da Constituição da República pressupõe que o direito à manifestação pode ser limitado em funções da salvaguarda de outros direitos ou interesse protegidos pela Constituição, caso da ordem e tranquilidades públicas. Estamos a falar também da saúde e vida. As marchas podem ser limitadas, por exemplo, num contexto de uma Covid-19, pelo menos pelo que nos diz aqui, se olharmos para todo aquele aparato, aquelas medidas de segurança que foram saindo com a questão da Mas Covid-19. precisa aprofundar aí. Sim, vem. Porque é que as manifestações não. Porque a própria Constituição diz. Sim, mas então, eu vou- vale apenas para as pessoas poderem saber Sim. que não se pode quando é por causa disto, mas aquilo. Porque nós conhecemos este documento. Não é novo para Permita-me nós. terminar. Também temos muitos moçambicanos que querem perceber. Posso? Muito bem, que bom. Vontade. Então, já estávamos aqui a explicar que, num contexto, por exemplo, de Covid-19, diz que a limitação é em casos expressamente previstos na Constituição da República, no artigo 3 do artigo 56. Estamos a falar mais ou menos de uma situação em que o bem-estar público deve estar acima de qualquer manifestação. Fala-se aqui, por exemplo, de contexto de saúde pública, dava aqui exemplo de uma Covid-19 em que as pessoas não deveriam estar próximas por aí em diante. E eu pergunto, numa situação em que a lei fala-nos de que não deve haver limitações como tais, eu pergunto, quando é que efetivamente a polícia tem a ordem de usar gás ou de dispersar as pessoas? Quando há estragos ou nem por isso? Eu volto mais uma vez a referenciar isso. Ok. É verdade que nós em Moçambique temos leis e as leis estão lá bem explícitas, mas temos dificuldade de implementá-las. Não só para os políticos, assim também para a própria polícia, assim como a própria sociedade. E o que eu tenho notado aqui, o que está em causa é a falta de diálogo. É preciso que todos os intervenientes, não é, que são consumidores dessa lei, sempre quando querem realizar essas suas ações, é preciso ter uma paciência, é preciso ter um espaço de diálogo com todos os intervenientes nesse processo. Se eu quero realizar uma manifestação, se a lei diz, tenho que avisar as autoridades. E as autoridades também devem abrir as portas para um debate. Como que essa manifestação vai ser e, se for necessário, poderão ser aconselhados como eles devem realizar. É verdade que é difícil falar de avisar uma manifestação. Temos já, por exemplo, aquelas manifestações que, de repente, a polícia é solicitada porque há situação X. Mas como uma manifestação como nessa natureza, que ela já foi comunicada há bastante tempo, eu tenho a certeza que houve espaço que as duas partes podiam sentar, podiam discutir que tipo de manifestação vai se realizar, qual é a rota vai ser usada, qual a mensagem que vocês trazem relativamente ao que diz a lei. Então, é preciso que, de facto, as pessoas tenham essa paciência. Porque muitas vezes isso acontece quando diz que a Constituição da República diz que não precisa autorização. E eu quero manifestar porque nós estamos entendendo bem por aquilo que está acontecendo no nosso país. Custo de vida, estrada, etc. E eu, para entender, vou na estrada. Mas já diz não. É preciso avisar as autoridades para garantir a segurança de outras situações que possam ocorrer. Não só aos manifestantes, as pessoas que também não fazem parte daquela manifestação. E o meu entender tem a ver aqui a fraca de contato entre a própria polícia, que é a entidade responsável a proteger os cidadãos, e os próprios, também os interessados, que pretendem realizar a sua manifestação. Se havendo um diálogo, eu tenho a certeza que nem aquilo que nós assistimos não podia acontecer.
Por exemplo, se houve um aviso que dia 21 vai haver manifestação, a manifestação ninguém devia sair a casa, primeiro já estava lá, violada a Constituição da República. Não se pode ninguém ser coagido, a lei já diz isso, ninguém deve ser coagido para a manifestação. Podia-se convocar a manifestação de uma forma simples, quem quiser aderir ia aderir. O que nós já assistimos hoje foi a paralisação total, não é, do comércio, a circulação de pessoas, pessoa que devia ir ao hospital não conseguiram ir ao hospital, pessoa que tinha marcado as operações hoje não foi passou para operar. Então, isso, em algum momento, as autoridades podem, a dado momento, reagir para salvaguardar os interesses do próprio Estado e das pessoas. Mas isso passa necessariamente pelo diálogo das duas partes. Quando há imperativo, olha, querendo como não, nós vamos manifestar. Aí estamos a dizer que nós, que colocamos vocês aí, vocês têm que ouvir a nós não podemos ouvir. Praticamente nem a polícia já não vai respeitar a lei, nem o cidadão comum também pode não respeitar a lei. Consequências são essa confrontação vamos encontrar. Por exemplo, a manifestação que estava marcada hoje era uma manifestação que era de... Eu vi os anúncios, por exemplo, dizia que ninguém era para sair à rua. Cada um devia estar na sua casa. Segundo, logo no dia seguinte, disse que não, é para depois haver uma concentração, um repúdio por aquela situação que nós já assistimos. E aí, provavelmente, pode ter um lapso de as duas partes não chegar a um consenso, como que isso vai acontecer, qual será a segurança que deve ser garantida, e qual é o objetivo da própria manifestação, uma questão da civilização, uma questão da organização. Eu acho que o essencial é a falta de diálogo entre a polícia e com os intervenientes quando querem fazer suas manifestações. Está a